A Semana de Arte Moderna está completando 90 anos. Na cidade de São Paulo, a Semana de 22, como também ficou conhecida, foi um marco às artes plásticas, arquitetura, música e literatura. O modernismo trouxe o adjetivo novo para o cenário cultural brasileiro, além de reafirmar a nossa identidade. A Semana de Arte Moderna, ela trouxe contribuições incríveis e as características dela, por incrível que pareça, teve origem na Europa, porém teve características muito brasileiras. Por exemplo, é o único movimento revolucionário que é apoiado na tradição e na cultura brasileira. Então, a característica principal da nossa Semana de 22 foi a semente europeia, mas o terreno é brasileiro. Eles se inspiraram no movimento barroco mineiro, principalmente barroco mineiro, descobriram que Minas é o Brasil profundo, que aqui tinha raízes da arte, a primeira manifestação artística puramente brasileira tinha ocorrido aqui. Isso é o que difere o movimento modernista dos outros movimentos de vanguarda da Europa no momento em que eles apareceram. É inegável que o modernismo está hoje muito presente. Nada que a gente vê na arte contemporânea, ela estaria acontecendo sem um movimento modernista brasileiro. Toda essa modernidade, essa invenção de linguagens que existe hoje no mundo da arte, ela deve a essa ruptura e essa crítica que se fez num momento da história, que foi um momento em que queria cortar o cordão umbilical com a Europa. E a gente vê isso numa fabulosa música do Villa-Lobos, que ele volta então para a música, os sons brasileiros. Nós vamos ver, por exemplo, Tarsila voltando para temas brasileiros. A cor é do Brasil, a cor agora não é mais uma cor europeia, não é aquele modelo de acadêmico europeu. Hoje nós somos beneficiados por uma ruptura que ocorreu há 90 anos atrás. Nós temos uma identidade brasileira que foi construída a partir de 1922. Os nomes que mais se destacaram na Semana de Arte Moderna, ou então no movimento modernista, nós podemos separar. Na Semana de 22 foi Menotti Del Picchia, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, na música Guiomar Novaes e Heitor Villa-Lobos. Na literatura, a gente vê aqui uma série de, por exemplo, Guilherme de Almeida, que não aparece, e por incrível que pareça, Plínio Salgado, que era o fundador do Partido Integralista Brasileiro, na literatura. Na pintura, Anita Malfatti, ela é fundamental, mesmo porque ela esteve presente. A Tarsila é a musa do movimento modernista, mas ela não estava presente na Semana de 22. A semana ela foi tão importante que logo depois ela teve muitas adesões. E mesmo porque vários deles, tipo, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, que não participou da Semana de 22, ele é a ponte do Rio de Janeiro com São Paulo. Era ele que fazia a ligação entre os modernistas paulistas e os modernistas cariocas. E a partir do momento em que se fez a Semana de 22, a elite paulista se envolve com o carnaval, começa a fazer os carros alegóricos, as pessoas saem à rua,
começam a se fantasiar, a fazer grupos de carnaval, que até então era excluída, era uma coisa que nem se pensava no Brasil. O carnaval brasileiro até 1920 era um movimento que ficava muito mais ligado à raça negra. As pessoas de classe média não participavam e classe alta jamais conseguia entender o que era o carnaval. Com o movimento 22 e com a vinda dos estrangeiros, especialmente depois da Primeira Guerra, o olhar estrangeiro fez com que eles descobrissem o carnaval como um aspecto da identidade brasileira. E, favorecido pelo movimento de 22, os estrangeiros e mesmo os brasileiros que se interessaram pelo carnaval tiveram um terreno propício para ajudar nas fantasias, nos carros alegóricos, nos desfiles, naquilo que São Paulo passa a ser incrivelmente melhor do que o Rio de Janeiro. Depois o Rio de Janeiro adota, mas o carnaval ele inicia nesse momento com uma força muito grande em São Paulo, especialmente o Lazar Segal, que desenha os carros alegóricos e que fazem carros artísticos belíssimos, lindos, e que, por incrível que pareça, eu vi a exposição disso fora do Brasil. Não vi no Brasil, não conheço, não sei se os brasileiros sabem a importância do modernismo para o carnaval. Como exemplificar o modernismo por meio da arquitetura? Aqui em Belo Horizonte, a Igrejinha da Pampulha, projetada por Oscar Niemeyer, é sempre uma referência. Mas uma exposição no Palácio das Artes apresenta mais de 100 projetos que se inspiram no modernismo para definir espaços públicos e privados. A exposição Arquitetura Brasileira, o coração da cidade, a invenção do espaço de convivência, mostra exemplos de uma arquitetura brasileira que desde 1940 passou a ser valorizada no mundo inteiro. Com fotos, maquetes, desenhos originais, projeções e plantas, a exposição contempla a arquitetura ao lado das artes plásticas e design. A exposição pode ser visitada até o dia 18 de março no Palácio das Artes. A entrada é gratuita. O Abre Alas de Chiquinha Gonzaga inaugurou em 1899 um novo ritmo brasileiro. O choro surgia e abria as portas para as marchinhas, que 20 anos mais tarde comandaram o carnaval brasileiro. As letras irreverentes revelaram para o mundo o talento de muitos intérpretes brasileiros, como Ari Barroso, Carmen Miranda e Noel Rosa. E elas estão de volta. Com irreverência e o engajamento político, as novas marchinhas de carnaval são produzidas. E a nossa equipe foi entender como é o processo de composição de uma marchinha. Eu acho que, na verdade, eu talvez não gostasse até hoje de carnaval, né? Quer dizer, eu acompanhei do carnaval da década de 80 para frente, que é um período dominado pelas escolas de samba do Rio, né? E pelo axé, pelos trios elétricos na Bahia e tal, que, quer dizer, cada uma das duas estruturas com uma estrutura industrial mesmo, muito forte, né? Com participação do Estado, da Prefeitura, de grandes patrocinadores, né? Quer dizer, uma indústria. E isso nunca me interessou tanto, assim. Eu achava que faltava participação popular mesmo, faltava espontaneidade, as pessoas fazerem suas próprias músicas, comentarem a vida cotidiana, né? Fazer as festas, né? Entre os próprios amigos e tal. E eu acho que agora está voltando um pouco aqui em Belo Horizonte. Acho que Belo Horizonte talvez seja o lugar do Brasil mais interessante nesse momento, né, das pessoas fazerem suas próprias marchinhas, botarem na internet, as outras pessoas, se gostarem, né,
fazem download, colocam nas festas, nos blocos e tal. Então acho que nesse momento acho que tem um retorno, né? Quer dizer, a marchinha é um gênero que ficou meio que esquecido ou congelado, né? Lá na década de 60. Pega uma madeira e vem entrar no meu cordão, que eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é da bossa e o marido é um boçal. E eu acho que agora ela volta, né, com uma força grande. Ser uma música sintética, simples, que trabalha bem a ironia, né, e que permite a gente também falar sobre temas que são polêmicos, né, temas que estão aí na pauta dos jornais. Né, a maioria das reportagens que saíram sobre essa marcha saíram nos cadernos de política. Então, quer dizer, eu acho que é interessante, assim, em vez de sair no caderno de cultura, né, quer dizer, a gente produzir alguma coisa que é extremamente escrachada, né, engraçada, divertida, mas que tem um interesse que, né, quer dizer, que provoca uma reflexão nas pessoas. Eu estava acompanhando o Facebook e escutei a marchinha da Coxinha, do Flávio Henrique, achei bem interessante. Não sei se é ladrão, pervertido ou pederasta, tem gente metendo a mão na coxinha da madrasta. No dia seguinte que eu descobri essa marchinha, eu fiquei sabendo da ação, da ameaça de ação do vereador lá, do presidente da Câmara. E aí eu tive a ideia de fazer uma também, meio que de brincadeira, para soltar, até para engrossar um pouco essa polêmica, né, e reforçar que essa história da censura tentando aparecer de novo e tal. E aí eu lembrei de um post que um amigo meu tinha colocado no próprio Facebook, que era falando o início do refrão, né, começa com M e termina com R. Aí eu fiz na brincadeira e nesse dia, quando eu mandei para ele me lembrou que estava com esse concurso da Banda Mole. Então, assim, no último dia, faltando 2 horas para encerrar a inscrição, eu acabei mandando para lá. Adivinha o que é? Começa com N. Às vezes eu pego, por exemplo, uma frase ou um pedacinho de uma melodia que parece com uma marchinha que já existe. Mas é muito do inconsciente, do subconsciente mesmo, de coisas que eu já escutei, né, na infância, durante a vida, essas marchinhas mais manjadas. E aí eu faço muito em função, é muito intuitivo, na verdade. Eu gravei tudo em casa, sozinho. A primeira marchinha, a marcha da estação, né, eu vi o resultado que ela deu, o debate e tal. E aí a partir disso eu comecei a compor outras coisas seguindo a mesma linha, como se fosse uma historinha. Então a ideia é que já tem 4 músicas prontas e a ideia é que até no final do ano, até no período das eleições mais ou menos, a gente tenha uma opereta carnavalesca. Adivinha o que é? Veja no próximo bloco Folia com Responsabilidade Ambiental. Tem também um festival gastronômico que oferece entrada, prato principal e sobremesa a preço único. E as dicas para você aproveitar o carnaval. Até daqui a pouco! Aqueles que acreditam que para aproveitar o carnaval é preciso sair de Belo Horizonte podem se surpreender. Com presença crescente dos blocos de rua, a programação carnavalesca aqui na capital está aumentando. E no ponto de vista de hoje, o nosso convidado é o historiador Marcos Rezende, que fala sobre o desenvolvimento do carnaval em BH. Tudo indica que o Carnaval de Belo Horizonte ganhou novo impulso agora com os blocos de rua. Não significa que em Belo Horizonte não havia carnaval. Mesmo nas últimas 2 décadas, né, no anonimato e meio que invisível, sempre teve o carnaval, porque não são todos que saem da cidade. A gente está acostumado com essas reportagens, sempre mostrando rodoviárias lotadas, patrulhas, né? Polícia acompanhando a saída dos foliões para outras cidades históricas ou mesmo para o litoral, né? E na verdade dá aquela sensação que na cidade não tem carnaval,
né? Belo Horizonte nunca deixou de ter a sua folia, embora nos últimos anos, como eu disse, isso ficava meio que escondido, né? Essa mania, né, histórica do poder público da capital, né, e sempre querer definir, gerenciar, né, o espaço urbano, o convívio social. E o mais contraditório é que o carnaval é irreverência, é espontaneidade, né? O folião vai para a rua e ele não tem receio de, inclusive, comprou uma marchinha das coxinhas da madrasta. Com esse novo impulso do carnaval, né, advindo das marchinhas, não é que Belo Horizonte está encontrando o seu carnaval, né? Ele, como eu falei, ele já existia, né? Na verdade, é a retomada de um tipo, né, de expressão que todos nós gostamos, as marchinhas de carnaval, você está atrás de um bloco, né? E isso não é recente, né? No bairro Concórdia, em Belo Horizonte, na década de 30, já existiam 3 blocos, antes mesmo das agremiações das escolas de samba, né? As escolas de samba, elas datam no final dos anos 40 e começo dos anos 50, né? E esse modelo mais carioca vem lá para os anos 80. Mas já existia, então, essas marchinhas, esses blocos, então, muitas periferias da cidade, as pessoas já pulavam o carnaval, né? De uma forma bastante espontânea, com muita irreverência, né? Então, acho que esse é o ganho. Por outro lado, é essa intenção do poder público em poder vigiar, em querer vigiar, né? Isso é que me assusta. A minha perspectiva é que esses blocos, eles não fiquem apenas concentrados neste eixo mais central da cidade, né? Mas que essas iniciativas se espalhem para os outros bairros, né? Para as periferias, que com certeza tem muita roda de samba, né? Tem muito folião, né? Com o desejo de pular o carnaval em Belo Horizonte. O carnaval em Belo Horizonte pediu passagem na avenida e ganhou espaços reunindo vários foliões. Entre fantasias e animação, um microtrio movido a bicicleta e lixeiras para coletas seletivas já fazem parte do carnaval em BH. Nada como se divertir com responsabilidade ambiental. Eu e a repórter Fernanda Mello caímos nessa folia. Pelos vários cantos da avenida, a animação toma conta da galera. Aqui, todas as idades se reúnem pelo mesmo motivo. É carnaval. A alegria vai estar sempre. A alegria vai estar sempre estampada no nosso rosto. A alegria é sempre. A gente vive de alegria. A coisa mais importante. Amo de paixão, carnaval. Fantasias de todos os tipos. Homens vestidos de mulher. Gente comum virando artistas famosos. Léo, fantasia de Furg, gostosa e maravilhosa. Estamos aí para curtir. É uma homenagem à nossa Tereza Cretina, da nossa novela. E a banda mole é uma referência nesse país, né? Então tem que vir pro carnaval. É a festa do povo, é a festa do Brasil. Para aparecer, vale até melancia na cabeça. A criatividade não tem limites quando o assunto é se divertir. Preserva o verde, não coma melancia. E não basta fazer festa apenas pela avenida, não. Aqui tem que pedalar para garantir um som que vai ajudar o carnaval. Me suja de carne. Esse é o Microtrio, criado em Salvador em 1996 e que pela primeira vez desfila pelas ruas de Belo Horizonte. A energia que sustenta a banda vem da bateria do próprio veículo e da energia mecânica produzida pelo folião. Tem essa questão da poluição sonora. O motor a diesel polui muito. É um motor que... o carro a diesel, você sabe, uma rodoviária é um ambiente insuportável. Enfim, nós começamos com um carrinho e um gerador. Mas minha proposta era esverdear o máximo possível o carro. E aí, pedalando, você gera energia para um gerador igual de lá, super pesado, e gera uma quantidade suficiente. O carro é a álcool, o que diminui a emissão de poluentes no ar. E a banda vai ali, bem do lado do público, que aproveita a oportunidade para se exercitar. Nada como fazer uma atividade física e curtir a folia. Fora de série, nossa! Devia ter só trio elétrico dessa maneira.
faz a festa e emagrece um pouquinho. Bastante. Maravilhoso, né? Quem tem que divertir tem que trabalhar também, né? Garantir energia pro pessoal aí, ué. Nesse carnaval, o samba enredo é a sustentabilidade. Mas tem gente que contribui para a diversão e para o meio ambiente de outra maneira. Sacola na mão e samba no pé. Enquanto recolhe os materiais, Bárbara entra no clima. Cuidar da limpeza da cidade é trabalho que ela gosta de fazer. E no carnaval, esse é mais um motivo para festejar. Você vai pulando, misturando junto com o povo, fazendo a coleta seletiva, mas se divertindo também, né? Eu me sinto muito orgulhosa de, além de ajudar a cidade, do meio ambiente também, né? Para mim é uma felicidade, é um orgulho trabalhar com isso. Nesse clima de festa é a coleta seletiva que pede passagem. E aqui na avenida, separar o lixo também é responsabilidade do folião. O samba deixa rastros de alegria, mas sujar a cidade prejudica a beleza desse espetáculo. Se a animação está garantida, conservar o espaço limpo é um adereço que não pode faltar nesse desfile. É importante fazer festa, mas é importante ter a coleta seletiva para a conservação do meio ambiente. É o mínimo que a gente pode fazer, né, para manter o meio ambiente e para um mundo melhor. É brincar o carnaval sem sujar o mundo, né? Vamos aproveitar, vamos fazer que tudo que a gente curta aqui não prejudique o amanhã. É fazer o melhor que puder. Muitas comidas sofisticada é sinônimo de preços salgados. Há 4 anos, o BH Restaurant Week tem quebrado esse paradigma. Em fevereiro, 58 restaurantes da capital abrem as portas e oferecem comida de qualidade a um preço acessível. Alta gastronomia, requinte e atendimento refinado, especialmente nos restaurantes que participam da 4ª edição do Restaurant Week. O sucesso aqui é garantido, já que a refeição com entrada e sobremesa está no cardápio com um desconto imperdível. Além do preço sedutor, os pratos dão água na boca. Esse restaurante participa do festival desde a 1ª edição. Quando veio, a gente não conhecia, né, o Restaurant Week e não acreditava muito. Aí a gente teve aquela surpresa agradável que o restaurante estava lotado. Aí eu tive que entrar para a cozinha e começar a trabalhar e ficar aqui até a noite trabalhando, porque veio muitos clientes juntos, sabe? Deu uma fila na porta do restaurante. Os apreciadores têm uma ótima oportunidade para conhecer os novos pratos. Já os proprietários dos estabelecimentos encontram no festival uma chance para atrair mais clientes. Só no ano passado, o festival vendeu cerca de 30 mil pratos. Eu acho que tanto para o cliente quanto para o restaurante é muito bom. Nesse restaurante, o que mais faz sucesso é a trança com salmão linguado. Presente em todas as edições, o prato arranca elogios. A farta refeição sai por apenas R$ 43,00. Esse prato aqui é uma estrela da casa. Esse prato, a gente criou esse prato há uns 8 anos atrás. E esse prato vem destacando sempre no nosso cardápio, saindo bem, sabe? Aí a gente colocou no Restaurant Week na 1ª edição. Aí deu muito certo, os clientes acostumaram a pedir sempre esse prato. O cuidado no preparo e na escolha dos ingredientes refletem no resultado final. E na cozinha, conseguimos descobrir alguns segredos do chefe. A gente utiliza aqui linguado, salmão, a gente tira 2 tiras de linguado, 1 tira de salmão do mesmo tamanho, coloca um palitinho para segurar as 3 juntas, vem e faz uma trança. Depois que formou essa trança, aí você coloca o palito no final dela e grelha ela, tempera somente com sal, grelha. Depois que ela está grelhada, você reserva ela. Faz essa panqueca é feita com ovos e farinha e leite. Você faz essa panqueca numa frigideira com teflon
Depois da panqueca pronta, você utiliza creme de leite, um copo de leite e faz o molho, aquele molho branco. E no molho branco você adiciona umas 50 gramas de queijo gorgonzola e deixa dissolver no fogo. Depois você vem, coloca a panqueca aberta, põe o molho que já está pronto, o recheio, e dobra. E por cima vem com mais um molho de gorgonzola e queijo ralado, leva no forno, gratina. E adiciona isso aqui, que é a tâmara. Isso aqui é a tâmara, né? Ela é meio adocicada. Isso aqui você corta ela pequenininha, põe um pouco, uma colher de manteiga e deixa ela dar uma quebradinha, assim, ela dissolver um pouquinho para formar esse molho de tâmara. Aí você coloca a trança no mesmo prato que está a panqueca gratinada e vem com a guarnição, que é esse molho aqui de tâmara, e coloca do lado. Aí a pessoa vai degustar a trança de salmão com linguado juntamente com as outras duas guarnições. Para provar que vida de repórter não é nada fácil, eu vou experimentar a trança de salmão com linguado. Muito bom, chefe. Nesta época do ano, a alegria toma conta do estado. Em várias cidades do interior, é possível curtir a folia. O carnaval sobe e desce as ladeiras de Ouro Preto, ao som dos tradicionais blocos de rua. A programação diversificada de cada república se mistura com a alegria dos tradicionais blocos da cidade. Neste sábado é a vez do Bloco do Caixão, que nasceu em Ouro Preto em 1966. As apresentações começam às 10 da noite no Espaço Folia e tem participação do Monobloco e da banda Oba Oba. As marchinhas e os blocos de rua estão de volta e agitam os bairros de Belo Horizonte. Muito samba e irreverência com as marchinhas que voltam às ruas da capital. Este ano, na programação, tem mais de 15 blocos espalhados por bairros de Belo Horizonte. E nessa sexta já tem folia. O Bloco do Beijo Elétrico se apresenta na Praça Antônio de Albuquerque, na Savassi. Marchinhas atuais e antigas se misturam na festa que acontece durante toda a noite. A programação é gratuita. Belo Horizonte tem também escola de samba. Este ano, 6 agremiações disputam o título do carnaval da cidade. As escolas de samba do grupo A e B e os blocos caricatos de Belo Horizonte começam a se apresentar neste domingo de carnaval. Os desfiles acontecem na Avenida dos Andradas, entre o Viaduto Santa Teresa e Floresta. Cerca de 20 mil ingressos foram colocados à disposição e podem ser trocados por 1 quilo de alimento não perecível. As apresentações começam às 7 da noite e se estendem pela madrugada, fazendo a alegria dos foliões. Valeu, Pedro! E se você tiver alguma sugestão para o nosso programa, deixe seu recado em nossas redes sociais. Tenha um bom carnaval e até semana que vem. Aproveite a festa com responsabilidade. Até mais! Não sei se é ladrão, pervertido ou pederasta. Tem gente metendo a mão na coxinha da madrasta. Não sei se é ladrão, pervertido ou pederasta. Tem gente metendo a mão na coxinha da madrasta. Milhares de reais por mês pro lanchinho do burguês. Milhares de reais por mês pro lanchinho do burguês. O nosso dinheiro ele gasta na cozinha